A gente sabe bem que escrever cena já não é uma coisa tão fácil, mas a gente tem que concordar que escrever cena que contenha música e que você tenha que passar na sua escrita um determinado ritmo, aí o negócio é bem mais complicado. Oi, eu sou Carol Santoyan e esse é o Desafio das 5 Páginas. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou parceira do Writers Room 51, que é organizado pela Jéssica e pelo Guilherme, e eles me convidaram, para fazer esse projeto aí em colaboração com eles do Desafio das 5 Páginas. Nesse desafio a gente recebeu durante o mês de setembro, fechando ali no finalzinho do mês, as 5 primeiras páginas dos roteiros de vocês. Nosso critério de avaliação nunca foi assim pensar: esses são os melhores roteiros. A gente realmente buscou temas que poderiam interessar a nossa comunidade de roteiristas para a gente trocar mesmo de como a gente faz aquilo de fato no roteiro e na prática. Então quem foi selecionado já foi contactado pelo pessoal do Writers Room 51, que está organizando isso. Então, se você não foi selecionado, calma, porque provavelmente a gente vai abrir uma outra leva para a gente poder receber outros roteiros. E quando a gente estava lendo os roteiros de vocês, uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente tinha 2 roteiros que trabalhavam especificamente a questão da música. Eu sei que a música é uma coisa meio complexa, existem várias coisas que a gente pode abordar, e eu acho interessante porque esses 2 roteiros que nós vamos falar hoje, que é o roteiro de Eva e o roteiro de 6 músicas, eles possuem protagonistas que têm banda, tocam algum instrumento. E a cena de abertura dos 2 roteiros é uma cena musical, elas tocando, e a personagem ela é apresentada a partir da sua interação com a música, da forma como ela tá tocando. Isso ali já deixa a gente entender quem se trata, Então, hoje nós vamos ler juntos essa cena, e eu acho que a gente tem muita coisa, assim, a aprender, porque eu também aprendo quando eu leio o roteiro. Porque, assim, gente, não existe uma fórmula, Eu chegar aqui e falar: olha, a gente tem que escrever desse jeito. Só existe uma forma da gente aprender, de fato, como faz um negócio, que é fazendo, lendo, vendo exemplos, estudando esses exemplos. Então, aqui eu queria agradecer imensamente aos roteiristas, porque eles vão proporcionar aqui uma análise, uma imersão nesse tipo de cena, e eu acho que gera um conteúdo muito rico. Escrever música ou escrever ritmo é uma coisa ainda mais difícil porque o roteiro ele tem essa especificidade. A gente não pode só indicar coisas, a gente tem que mostrar coisas. Quando a gente está lendo, a gente tem que ver o que a gente está lendo. E se o que a gente está lendo é música, a gente tem que ouvir o que a gente está lendo. Não é só escrever sobre ritmo, é escrever ritmo. Existe um texto que eu acho que ficou bem famoso assim na internet, e eu acho que ilustra muito bem isso que a gente está falando, dessa escrita com ritmo. Essa frase tem 5 palavras. Aqui, há outras 5 delas. Usar 5 palavras é legal, mas várias juntas ficam monótonas. Escute o que está acontecendo. A leitura se torna tediosa. O som começa a zumbir. É como um disco riscado. O ouvido pede mais variedade. Agora ouça. Varie o comprimento de cada frase e crie música. Música. A escrita canta. Tem um ritmo agradável, cadência, harmonia, uso frases curtas e uso frase de comprimento médio. E às vezes, quando tenho certeza que o leitor está descansado, o envolvo com uma frase bem mais longa, uma frase que arde com energia e que sobe com todo o ímpeto de crescimento, do rufar dos tambores, do choque dos símbolos, sons que dizem: ouça isso. É importante. Portanto, escreva com uma combinação de frases curtas, médias e longas. Crie um som que agrade ao ouvido do leitor. Não escreva apenas palavras. Escreva música. Dá pra gente aplicar essa questão do ritmo, mesmo se a gente não trabalhar com música, mas trabalhando com música é uma coisa que a gente precisa prestar atenção redobrada. Então vamos lá, vamos ler a cena de abertura do roteiro de Eva, do Guilherme Petri, que é um roteiro bem interessante por essas 5 primeiras páginas. E aqui nos interessa essa cena, a forma como a música é construída e como ela ajuda a apresentar a personagem. Exterior, Parque, dia 2000. O som de uma alegre melodia de jazz embala um par de olhos maquiados com uma leve sombra avermelhada e delineador preto. À sua frente, dedos de unhas roídas comprimem e relaxam os pistões de um trompete acompanhando a cadência serena da música. Então olha só que interessante. A gente não sabe ainda quem está tocando, mas logo no começo ele pontua que é o som
de uma alegre melodia de jazz, então ele não precisa apresentar qual música é, a gente já entendeu, é um jazz alegre, e aí a gente entende que a música está em uma cadência serena. Ele está informando que aqui estão os olhos e as unhas ruídas. Então é um jeito do roteirista guiar o nosso olhar sem precisar recorrer a recursos que não fazem parte da forma como a gente deve escrever roteiro. Em um acanhado palco montado no gramado de um parque, à luz do dia, uma banda formada por 5 jovens faz sua apresentação. Um baterista, um pianista, um contrabaixista, um saxofonista e uma trompetista. E essa trompetista fica por último porque era ela que a gente estava observando ali naquele plano mais fechado. O pequeno público no local, formado de famílias, jovens sentados em cangas e transeuntes que ali pararam, acompanha a ritmada música. Sobre o palco, a faixa diz Festival Música no Parque, primeira edição. Então primeiro a gente ouve o som, vê essa trompetista, depois a gente entende onde aquilo está localizado. No final de um turnaround, ou o roteirista sabe bastante de música, é músico, ou ele realmente fez uma boa pesquisa. Você sabe que ele tem um domínio da linguagem da música. Ao final de um turnaround, os olhos se fecham e o timbre do sopro do trompete aumenta sua potência, destacando-se dos demais instrumentos. Com as bochechas pulsando, um solo e os dedos deslizando com habilidade sobre os pistões, o som produzido por Eva, jovem de 20 anos, de cabelo escuro curto e usando um vestido todo preto justo em seu corpo franzino, modifica totalmente o clima do ambiente. Então a Eva ela é apresentada com destaque a partir desse solo dela e ela modifica todo o ambiente. Então assim, ela se destaca naquela banda. Gosto muito da forma como o roteiro consegue transmitir esse som e como ele coloca essa personagem quase como sendo a própria música. As bochechas pulsando um solo, então ele vai usar o corpo dela para transmitir a música. A música tem energia, vitalidade, urgência e velocidade. Olha que interessante, ele consegue já aumentar o ritmo na forma como ele está escrevendo. O instrumento parece fazer parte do seu corpo. O sopro de Eva, ainda de olhos fechados, preenche a grandiosidade do parque. Os companheiros de banda se entreolham e a admiram, empolgados com a potência do som que produzem juntos. O público reage com um ou outro grito. Os dedos de Eva flutuam no instrumento, sua respiração é música. É exatamente aquilo que eu falei, que ele coloca como se os movimentos e o corpo dela fosse a própria música. Entender essa música e ouvir essa música é como se a gente estivesse entrando na personagem. Ela acelera ainda mais o ritmo, o trompete grita, a banda a acompanha. Então aí a gente já tem uma acelerada no ritmo que também a escrita consegue traduzir isso. Uma sequência final apoteótica de andamento rápido com tons e semitons repletos de colchetes culminam em uma última nota alongada e oscilante. Tem uma rima aí, né, nessas palavras que eu acho que combina muito com o que ele está querendo traduzir nessa cena. Após o clímax final, todos os músicos param de tocar ao mesmo tempo e encerram perfeitamente sincronizados sua apresentação. Silêncio. Eva abre os olhos e respira ofegante, fora do bocal do instrumento. A plateia aplaude. Os companheiros de banda se cumprimentam com olhares orgulhosos. Eva, tímida, agradece aos espectadores com um aceno de cabeça e sorri, mais para si do que para os presentes. Então, se a gente analisar assim a página, a gente percebe que a cena ela começa meio neutra, uma cadência serena, e aí ela vai aumentando. A gente tem o solo que apresenta a personagem, então dá muito destaque para essa personagem. A gente vai pro clímax com toda a banda e aí tem o respiro. Então, a própria cena, ela segue esse arco e ela segue essas etapas da música, né? Outra coisa também pra gente analisar é que quando ela tá um pouco mais lenta, a gente vai ter esses textos, o bloco de texto um pouquinho maior. Conforme ela vai pro clímax, o roteirista ele é mais rápido. Então a gente vai ter blocos de textos assim menores. E isso é muito interessante, porque a gente já olha e a gente já entende que ali tem um ritmo. Como sugestão, eu acredito que poderia explorar mais uma quebra assim de linha, poderia pontuar mais, mas essa cena aqui ela é maravilhosa pra gente entender como a gente pode usar os elementos da música pra envolver a pessoa que tá lendo o roteiro nisso que você quer transmitir, porque não basta dizer que ela tá tocando trompete. Várias coisas acontecem ali. O que essa cena tá contando? Ela está apresentando a Eva de 20 anos, que é essa Eva musical, enérgica. Então é muito importante porque é uma cena de apresentação dessa personagem aos 20 anos. Então
Então agora que a gente viu esse exemplo, a gente vai para o outro roteiro, que é o roteiro de 6 músicas, escrito por Prica Almeida. Muito obrigada por ter enviado o seu roteiro pra gente. Aqui a primeira cena de abertura, a gente vai conhecer a Heloísa. A Heloísa, ela também tem a música muito presente na vida dela, tanto que é a cena que abre ela tocando. Ela também toca um instrumento e aqui é uma banda de rock. Aqui também nós estamos apresentando essa personagem a partir da música. Nós estamos no interior, estúdio musical, noite. Em um estúdio musical mais simplório está Heloísa, 26, cabelos compridos, com roupas pretas rocker. Aqui o roteiro faz diferente porque ele apresenta primeiro um lugar e depois ele apresenta a personagem, antes da ação dela. Uma coisa interessante que a gente viu no roteiro anterior e que quando eu comecei a aprender roteiro era uma coisa que as pessoas tinham muita dúvida. O que eu tenho que apresentar o primeiro? O lugar ou o personagem, ou o que ele tá fazendo? Depende, gente. Então, se o seu ponto é colocar a música em primeiro lugar, ou transmitir a música, ou da personagem tocando a música, se ela é o foco da atenção, essa ação realmente é muito importante, talvez seja interessante a gente começar com ela. Mas aqui, beleza, ambientação e personagem, ela está sentada em um amplificador tocando guitarra de olhos fechados. Ela toca bem, sem nenhum esforço, de forma precisa e suave, com uma leve dança no ritmo da música. Ela não é uma música pauleira, é uma música mais leve. Beleza, eu entendi isso, mas eu acho que a gente ainda consegue entrar um pouco mais nisso. Ela toca bem como? Acho que isso poderia ser mais explorado, entende? De forma mais ritmada. Então, se a música é lenta, a gente pode ter frases um pouco mais longas. Eu acho que esse tipo de tocar dela que deveria estar escrito, sabe? A gente deveria sentir na cadência das palavras esse ritmo que ela tá tocando. Ela toca a música 1, uma introdução experimental com alguns vocais soltos e distorcidos. A observando com seus devidos instrumentos estão Isabela, 28 anos, baixista, animada e vivaz, também com roupas rocker, e Duda, 25, baterista que tem um estilo camisa de flanela, blusas de banda e touca. A música chega ao fim. Isabela começa uma salva de palmas fervorosa e Duda acompanha. Essa primeira cena no estúdio, ela vai durar 2 páginas do roteiro. No entanto, a questão da música que foi colocada aqui no roteiro para abrir, ou seja, tem uma importância muito grande para essa personagem ela é apresentada tocando, eu sinto que a gente podia demorar mais um pouco nela. Eu não senti tanto a música. E aí, a partir de agora na leitura, vocês vão ver que o roteiro, ele tenta dar conta de uma coisa que ele sente que ele não colocou ali. Então, você vai ver que alguns diálogos, eles poderiam não existir se tivesse bem explorado essa questão da música. A Isabela, uou, o que foi isso? Então, percebe? A gente vai ter esses diálogos que eles estão querendo reforçar que a música era boa. O que eu acho mais interessante é o roteiro me passar que aquela música era boa. Eu quero ouvir isso do roteiro. Heloísa, desviando o olhar, começa a tirar a guitarra para guardá-la. Aí entra o técnico de som, 30 anos, com olhos vermelhos, roupa hippies, dá uma batida na porta e entra no estúdio. Meninas, o tempo acabou, tem uns 10 minutos. Quem tava tocando, a música tava tão boa que eu esperei terminar. Então você percebe que esses 2 diálogos, que eles estão dizendo basicamente a mesma coisa. Ao perceber que Heloísa continua guardando os instrumentos e não dá bola para a pergunta, Isabela se adianta apontando para a amiga. A Heloísa, ela consegue fazer essa mistura de Patti Smith e Kurt Cobain de 2020 que só ela. Acho que essa questão, né, da gente definir o som a partir da mistura de 2 coisas bem distintas, eu acho muito legal isso aqui. O técnico de som está com um sorriso sem fim e olhos pequenos. Ele demora a processar as respostas. Isabela e Duda dão risada. Técnico, gratidão por esse som. Eu achei isso legal. Isso poderia estar antes, ele já poderia entrar assim. Você consegue fazer a combinação dos acordes ficarem perfeitas, tá vendo? Novamente reiterando essa informação. Aí, Heloísa, é só uma música, não é pra tanto. Aí o técnico de som, é algo diferente. O técnico de som gesticula bastante enquanto fala. O técnico de som leva a gente para outra dimensão. Bom, meninas, daqui a 10 minutos chega outra banda. O técnico de som sai da sala e faz um sinal de paz e amor. O clima fica silencioso enquanto as meninas guardam os instrumentos. Mas Isabela não se aguenta. Isabela, e se a gente fizesse um CD seguindo essa linha experimental? Heloísa, você acha que alguém tem tempo de ouvir essa viagem ou esse estilo novo de outra dimensão, seja lá o que isso queira dizer? Ou seja, a gente tem uma personagem que começa tocando meio
nem aí, ela tá ali no som dela, mas ela não tá levando muita fé. Isso já no começo a gente sente isso, porque a gente não consegue se envolver com ela tocando a música, ela tá só tocando a música. E aqui ela não tá levando muito a sério o que as pessoas estão falando para ela. Então, novamente, seria interessante a gente reforçar a conexão da personagem com a música. Por exemplo, no Eva, o roteirista achou ali uma solução interessante, que é colocar a personagem já como música, o corpo, tudo se confunde com a própria música. Aqui seria interessante a gente achar alguma coisa parecida para que a gente compre que essa personagem realmente quer fazer música, já que ela tá falando, gente, não, é só uma música. Ela tá descrente, mas na hora que ela toca, a gente tem que sentir alguma coisa pra gente querer que ela realmente toque, né? E a gente precisa querer, junto com as personagens, convencer a Heloísa de que a música que ela faz é legal. A gente tem ali uma cena potencial que dá pra ser trabalhada de muitas formas, tem elementos interessantes, como a gente apontou, mas eu acho que se a gente quer apresentar a personagem com a música, isso tem que estar assim, transpirando, saindo, brotando do papel, a gente tem que estar escutando. Então, um bom ponto seria cortar, enxugar esses diálogos ali, né? Porque a gente vai ver, a gente vai ter... Se a gente olha, se a gente fizer o mesmo exercício de olhar um pouco mais distante a própria página, a gente vai ver que só o comecinho a gente se dedicou à música e toda outra cena que preenche em 2 páginas, ela é só diálogo. Muitas das coisas que foram ditas são reiterações e lá na frente a gente poderia já ter demonstrado todo esse talento da Heloísa que, apesar de estar ali, a gente não consegue escutar tão bem. Então perceba que quando a gente entende o que realmente a cena está querendo contar, fica mais fácil a gente entender o que pode ser só pontuado e o que realmente tem que ser o nosso foco ali na hora da escrita. E como sugestão, eu acredito que a gente possa pegar exemplos, né, de filmes como tipo Whiplash e etc. O roteiro é muito legal porque ele faz exatamente aquilo que a gente está falando desde o começo do vídeo. Ele, na própria escrita, ele consegue pontuar, quebrar frases que transforme a escrita em ritmo. Interessante porque são músicas completamente diferentes que estão sendo trabalhadas aqui nos roteiros, então não tem como a gente comparar, são coisas bem distintas, né? A gente só tá pegando realmente referências para que a gente possa lapidar o que tem muito potencial aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi feito de coração. Muito obrigada aos roteiristas que contribuíram e que foram generosos ao dividir o trabalho aqui com a gente para que a gente possa criar esse conteúdo e aprender todos juntos. Muito obrigada então por estarem até aqui comigo. Um beijo. Tchau!